Boa tarde, pessoal. Cara, antes de mais nada, obrigado, né, pela presença de vocês. Quero agradecer ao pessoal da Agrária também. Até um grande esforço de me trazer aqui no terceiro ano seguido. Acho que quase um dos únicos a falar de gestão, né? Então, mais um motivo para eu ficar orgulhoso de vocês estarem aqui ouvindo, né? Que Congresso Técnico Internacional, todo mundo falando sobre como fazer cerveja e o metido aqui querendo dizer que vocês têm que dar atenção em outra coisa, né? Também, né? Não estou querendo tirar o mérito do resto, muito pelo contrário, tá bom? Pessoal, meu nome é Alexandre, eu tenho uma história talvez um pouco privilegiada nesse mundo da cerveja. Eu comecei um pouco por providência e por gosto. Eu comecei trabalhando na Brahma há muito tempo atrás, até eu vi a piadinha no meu stand agora há pouco ali, ou seja, do século passado. Eu comecei em 98 e depois fui, né, depois que você pega o trilho, você não sai mais, né? Daí foi Coca, eu peguei a Eisenbahn bem no início, né? Eu fui ser o distribuidor deles em 2004. Vi as pessoas treinando o consumidor a beber cerveja especial, cerveja artesanal. Vi o comportamento dos varejos, dos distribuidores, como que eles enxergavam cerveja artesanal lá no começo e toda essa transição, né, 2008, 12, era fantástico, 2016, 18, talvez um auge nosso, todo mundo passou por pandemia, agora já nem lembramos mais da pandemia, entre aspas, né? Eu consegui ver tudo isso da cerveja, tá? Associado ao meu gosto por gestão, então eu acho que dá uma certa tranquilidade em passar algumas orientações, fazer alguns alertas, e eu acho que esse que é o objetivo aqui, tá? Minha empresa, a gente está ali no stand, depois vocês vão visitar a gente, tá? Mas a gente está desde 2013 ajudando cervejarias, né, a ajeitar a casa, a ajeitar o processo de administrar a empresa. Tá? Até tem alguns clientes nossos aqui na palestra, fico feliz com isso, né? E a gente está sempre se transformando, sempre se adaptando às necessidades de vocês e ao do mercado. Tá? Mas se quiserem saber mais, né, serão bem-vindos, a gente bate um papo mais em detalhes lá no stand. Qual que é a ideia hoje aqui? A ideia é fazer um alerta, talvez. Esse alerta começou no ano passado, quando eu vim falar aqui, de uma maneira meio envergonhada, talvez, eu coloquei um slide aqui que sugeria que a gente estava entrando na maturidade do mercado. E agora eu estou falando dos termos conceituais do mundo da gestão mesmo. Tem fases clássicas, né? Introdução, crescimento, maturidade. E quem não se renovar entra até para o declínio, né? Não é isso que acontece no nosso mundo da cerveja, porque cerveja ninguém nunca vai parar de beber, né? Mas ano passado eu falei um pouco reticente, né? Não, estamos entrando na maturidade do mercado e etc. E já vinham alguns alertas. Acho que hoje, talvez, poucos aqui tenham dúvidas que a gente já está na maturidade do mercado. E quando eu falo maturidade do mercado, é o próprio consumidor. Não somos nós. Inclusive, talvez esse é o gap que eu preciso alertar a vocês, que seja reduzido. O consumidor já enxerga o nosso produto de uma maneira muito madura, ele escolhe de uma maneira menos empolgada, ele já tem conhecimento suficiente para avaliar preço melhor, marca melhor, disponibilidade do produto. Só que às vezes a gente dentro de casa não chegou nessa maturidade ainda. E isso está fazendo todo mundo sofrer. Todo mundo não, deixa eu corrigir. Muitas empresas estão sofrendo com isso. Estão achando até, o que eu estou fazendo de errado? Por que agora há pouco funcionava e agora não funciona mais? Se a minha fábrica continua a mesma, meus produtos continuam bons, a minha equipe está aqui ainda e agora não funciona mais. Ou não funciona do jeito que funcionou. Né? É por causa desse gap. O consumidor mudou. E com o consumidor mudando, é nossa responsabilidade mudar e atender o cara. Afinal de contas, nós estamos aqui por causa dele. Né? A gente acha que é por nossa causa. E a gente bota isso na cabeça, acho que com um fervor muito grande, mas a gente de fato está aqui por causa dele. Né? É ele que traz o dinheiro para nós. Tá? Então acho que esse é o objetivo. Deixa eu
fiquei ali no falatório e não falei dos pontos. O que a gente vai seguir hoje aqui? Primeiro, um contexto, né, de dizer, gente, quem vai estar no mercado de cerveja, ou quem está no mercado hoje, deveria se comportar como, entre aspas, adulto, e quem entrar vai ter que se comportar como adulto. Então vamos ver alguns números, vamos ver o que isso implica, qual que é o problema. Tá? Segundo ponto, vamos entender as nossas responsabilidades quanto a ser competitivo. Quando fala ser competitivo, isso pode ser abrir um leque gigantesco, né? Mas gigantesco mesmo. Eu posso falar de milhões de coisas, até de estratégia, desde atendimento a público. Mas tem algumas coisas que são iguais para todos. Tá? E essas coisas eu quero mostrar e até discutir com vocês. Tá? Eventualmente, quando a gente chegar lá, vou até pedir se querem contribuir, se concordam comigo ou não. Mas eu quero falar sobre as caixinhas de competição que a gente não pode deixar passar. Tá? E por último, uma decisão ou alguns caminhos que a gente pode refletir na hora de dizer assim, bom, eu estou com o meu serviço dentro de casa bem feito. Eu estou pronto, eu evoluí. O Alexandre veio aqui, falou umas coisas para mim, eu fui lá na minha cervejaria, deu tudo certo, eu fiz e agora eu estou pronto para crescer. Como? E daí a gente vai falar sobre alguns caminhos que precisam ficar como opções na frente de vocês, para vocês poderem escolher e não simplesmente no piloto automático ir lá e fazer um financiamento de máquina. Tá? Vamos seguir essa linha de raciocínio que no final daí a gente debate com as questões, tá? Quando a gente fala só adultos na sala, o primeiro tópico já está ali embaixo, que é para lembrar o seguinte. Muitos já falaram para vocês que se eu cresço, eu ganho eficiência. Né? Se eu cresço, o meu frete fica mais barato, eu negocio melhor com a agrária, minha matéria-prima vem mais barata, eu perco menos proporcionalmente na minha produção, então eu ganho até em desperdício, reduzo o desperdício, é uma infinidade de coisas que eu posso ganhar se eu crescer. Mas olha que coisa louca, se hoje eu crescer, talvez eu não esteja aumentando a minha margem, talvez eu esteja só mantendo ela, porque o mercado está fazendo com que a minha margem seja menor. Ah, mas o que é esse malvado desse mercado? Não é tão malvado, é aquela introdução que eu fiz agora 1 minuto atrás, falando sobre a maturidade do consumidor. O consumidor vai exigir produtos a preços, serviços, disponibilidades que vão reduzir a margem das empresas. Isso é clássico em mercados maduros. Não somos os primeiros a chegar nisso, nem vamos ser os últimos a chegar nesse patamar de maturidade. Então a gente está num paradoxo. A gente tem que pensar em aumento de eficiência, temos que pensar em crescimento, mas talvez sem aquela expectativa maravilhosa de dizer, não, eu vou aumentar a minha margem. Talvez eu tenha que fazer isso para ficar vivo, para manter a margem. Tá? Esse é um slide que eu nem mexi muito do ano passado, só acrescentei os últimos números, mas eles, ao mesmo tempo, né, esquentam um pouco o nosso coraçãozinho, porque a gente fez uma revolução maravilhosa nesse país, né? A gente trouxe algo que não existia no mercado, e hoje a gente sabe que esse número, né, existem questionamentos sobre quem está aberto ou não, a gente chegou perto de 2.000 cervejarias registradas. Tá? A quantidade de produtos é absurda, 4.500 ou mais. Isso aí eu peguei do anuário do ano passado, que se reflete então em 2024. Tá? Não é novidade para nenhum de vocês. O que eu chamaria atenção aqui? Primeiro, identificaram nesse anuário que a quantidade de produtos registrados reduziu. É a primeira vez que isso aconteceu na história dos anuários do mapa. Segundo, a taxa de crescimento das cervejarias de abertura reduziu. Tá? Óbvio, 9% de 1.000 é bem melhor do que 15% de 100. Tá? Mas a taxa de crescimento está reduzindo. Tá? Beleza, cresceu, a gente sabe que muitas fecharam. Eu acho que quem está mais tempo no mercado vai poder compartilhar com esse meu depoimento
que talvez seja um dos primeiros momentos da história da nossa revolução aqui, onde a gente de fato viu cervejarias fechando as portas. A gente teve 2013, crise, a gente teve 2016, a gente teve até pandemia. E as cervejarias não fechavam, né? Agora não, é outro universo. E a gente tem aquele danado de 1% que todo mundo diz pra gente, que a gente participa de 1% do mercado. Já me disseram 3%, aí quando estava em 1,5% estava todo mundo feliz. Mas o problema é que eu ouço essa história desde que alguém começou a falar sobre esse número, gente. E, se eu for avançar uma reflexão aqui, o volume total de cervejas no Brasil não cresceu. Então a gente está com 15 bilhões de litros sendo comercializados no Brasil. Se nem o nosso mercado está num crescimento saudável ou agressivo, a gente está se matando entre nós mesmos agora. Isso é a cara do mercado maduro. Não tem novo consumidor, não tem nova litragem para ser absorvida por novos concorrentes. Agora a gente está brigando dentro de um mercado estabelecido. Esse mercado, somado ao fato que agora a gente tem uma concorrência que é totalmente inovadora, e eu sou obrigado a confessar para vocês que eu me surpreendi com esse número, quando uma parcela significativa do dinheiro do brasileiro foi para as bets, dinheiro de lazer, e a gente diz, mas Alexandre, o que isso tem a ver? Caras, o homem que gasta em lazer nas bets tem menos dinheiro para ir no bar comprar cerveja. É uma matemática simples. Vai funcionar com todos os segmentos? Claro que não. Isso aqui nós estamos falando de uma super média, né? Mas é sim mais uma variável ali que está incomodando. O volume já não cresceu e agora tem menos dinheiro para lazer, porque o mundo virtual pegou um pedaço considerável. Mais um problema para nós. O novo consumidor, eu vou ficar só um pouquinho aqui, vou passar rápido, porque talvez vocês já estejam ficando até cansados de ouvir isso. Mas, bebe menos, ou não bebe, escolhe outros ambientes para se divertir, outros ambientes para beber, procura saúde, desempenho, né, do corpo, de atleta, de etc. A gente está entrando num tipo de debate com esse consumidor que está vindo, que é totalmente diferente da nossa linha de criação quando a gente começou a montar a cervejaria e fazer cerveja. A gente tem uma dificuldade até pessoal de conseguir traduzir em líquido o que essa nova geração deseja. Vai durar? Vai ser de longo prazo? A geração que vem logo na sequência vai ser diferente? Aí a bola de cristal me mostrem, ninguém sabe isso. Mas o fato é que hoje o mercado de cerveja sem álcool disparou 500% em um ano. Ah, beleza, é aquela história, 500% de 1.000 não é tanto quanto 5% de 10 milhões. Mas está disparando o crescimento, está atrapalhando, dando ruído até na comunicação. Nós estamos ficando meio maldosos agora porque a gente vende coisa com álcool, né? A gente tem que criar uma maneira diferente de conversar com esse cara. E tributos, gente, eu acho que todas as palestras que eu fiz até hoje, essa não escapa de ter uma pimenta de tributos. Ah, tá vindo aí a reforma tributária, vai ficar mais simples. Vamos diminuir as expectativas? Ah? Vão ser 2 tributos? Vão, para nós são 3. Vão ser só 3 tributos? Vão ser 3. Mas um deles tem 2 que vão puxar a corda para um lado e para o outro, que é o Estado e o município. Cara, um desses impostos, o imposto seletivo, ninguém sabe a alíquota até agora. Tem manchetes aí do governo, de Ministério da Saúde, etc., falando que o imposto seletivo deveria ou deve ser uma ferramenta para reduzir o consumo de álcool em 20% no Brasil. Eu não estou querendo adivinhar a alíquota, eu não estou querendo dizer que vai ser agressivamente pior, porque a descomplicação me agrada. Tá? Eu acho muito boa
essa reforma tributária nesse aspecto. Está descomplicando. Mas eu não consigo ser, eu já estou meio velho, eu não consigo ser otimista nesse quesito. Tá? Vamos esperar coisas criativas dos nossos gestores públicos. Tá? Então tá aí, para resumir, esse é o nosso paradoxo. O mercado não cresce, as cervejarias ainda crescem, algumas estão agora se reciclando, né, saindo do mercado para novas ou saindo do mercado para dar espaço para outras. A gente tem toda aquela situação de ter menos dinheiro para lazer, de ter questões de novo consumidor no mercado, de não um cara que nem bebe álcool às vezes, tem tributos pela frente. Então, eu preciso crescer para ter mais dinheiro no caixa? É isso? Talvez essa não seja a linha de raciocínio mais natural. Talvez eu preciso crescer para manter a margem. Tá? O mercado de hoje paga menos para empresas como as nossas do que pagava há 10 anos atrás. Essa talvez seja uma forma boa de resumir a fala até aqui. Tá? Se o mercado paga menos, quem tem que se virar para trazer o dinheiro suficiente para dentro de casa somos nós. Tá? Então vamos lá, o que a gente tem? Se a gente for crescer, quais são as armadilhas mais clássicas que a gente tem na história, só para ver o tamanho do problema? Porque você poderia dizer assim, Alexandre, então beleza, então eu vou voltar para casa agora, vou ampliar a minha equipe comercial, comprar mais uns tanques de inox lá e vou crescer, né? Beleza. Caras, primeiro, quem está no simples e for ter que passar para o lucro real, não deve fazer isto sem um plano. Você vai ter um hiato, você vai ter uma quantidade de volume, faturamento, que tu vai ter que crescer simplesmente para cobrir o buraco do imposto. Tá? Sair do simples para o lucro real exige planejamento. Tá? Não cometam esse erro. Tá? E às vezes a gente acredita que o cálculo está só em ICMS, está só no PIS, COFINS e Companhia Limitada. Às vezes esse cálculo está na folha, está nos salários, porque o simples paga menos impostos do que o lucro real, o presumido, pagaria, né, para a equipe. Então eu tenho um leque de coisas que eu preciso analisar. Eu preciso analisar se os meus fornecedores atuais, que eu estou acostumado com aquele preço, eles estão emitindo uma nota fiscal que eu possa receber crédito. Porque senão eu vou ter mais um problema ainda, porque o meu custo de produto vai aumentar, não só os impostos que eu tenho que pagar no caminho. Então, essa fase do simples para o lucro real não deve ser feita sem um planejamento correto. Tá? Segundo tópico, morrer de sucesso. Né? Infelizmente, eu já vi, talvez muitos de vocês já viram por perto, alguma cervejaria que até vendia bem ou até estava crescendo e de uma hora para outra parou de existir. Tá? Vendeu, foi comprada ou algo aconteceu. Gente, se você não está com as contas bem feitas, crescer vai aumentar o buraco. Né? Não parece, isso não é uma matemática assim tão difícil de acompanhar. Né? O ciclo financeiro, especificamente, é algo que todas as cervejarias que a gente vai, ou vou falar assim, de todas as cervejarias que a gente vai trabalhar, eu diria que 90% delas não tem o ciclo financeiro calculado. E o que eu quero dizer com isso? Tu vai crescer, vai comprar mais matéria-prima, às vezes até serviços, vai ter que fazer todo o processo de fabricação, você vai levar esse produto para o mercado, vai pagar a ST, e esse produto tu vai receber às vezes em 60 dias, 30 dias, pode correr o risco de receber em mais tempo, se você tiver em redes de supermercado, etc. Esse hiato entre tirar o dinheiro do caixa para começar o processo e receber o dinheiro daquilo que você transformou lá, quando você
cresce, o caixa é massacrado. Tu tem que ter um dinheiro para simplesmente dizer assim, bom, eu tenho ociosidade aqui, beleza, eu posso crescer sem comprar equipamento. Tu vai ter que ter pelo menos dinheiro para botar no caixa. É o teu investimento. Mas como assim? Não estou comprando nada e tal. Pois é, mas o dinheiro vai ficar parado ali, tu não vai conseguir tirar aquele dinheiro. Ele precisa estar ali para a roda girar. Tá? O que mais nós temos? Ops. E daí tem uma listinha de outros assassinos silenciosos, porque daí se eu fosse ir continuando esse slide, a gente ia ficar só nessa linha de raciocínio. Tá? Mas o que nós temos lá, gente? Custo fixo desproporcional ao volume que a cervejaria faz. Isso é bem clássico. Estou acostumado a ver cervejaria que faz o mesmo volume, tá? 60, 80 mil litros, por exemplo, e uma tem um custo fixo de X e outra tem um custo fixo de X mais metade. Não faz sentido. Alguém está errado, né? Então, esse é aquele clássico, erro clássico. Você criou uma estrutura que não se paga com o volume que tu faz. Outra coisa, custo do produto vendido de cervejaria caseira. Eu poderia ter escrito cerveja caseira, né? Mas não é para falar mal do cervejeiro caseiro, porque eu já fui. É assim, cara, em casa, tu bota tudo que tu quer lá dentro. E tu nem controla direito, porque não te interessa. Mas tem muita cervejaria grande, pasmem, tá? Que não cuida das fichas técnicas. Que não bate a ficha técnica planejada com cada lote. Tem, cara, uma lista só aqui na feira, acho que tem 3 softwares de ERPs. Se bobear, os 3 fornecem para vocês o custo do produto vendido de cada lote. Por favor, abasteçam o ERP para ter essa informação, ela não é tão difícil assim. E você daí tem que confrontar isso com a ficha técnica. O que mais nós temos? Custos variáveis não associados a resultados. Vamos lá para a área comercial? Aquele cara lá que você paga um monte de comissão, você bota um monte de marketing, você bonifica alguma coisa para um PDV, você compra uma ponta de gôndola, alguma coisa, e cadê o resultado dessa história toda? Você criou gastos variáveis que não estão trazendo receita. E vejam que, conceitualmente, para mim, que sou professor de ADM, né? Eu teria que tirar esses custos do variável e trazer para o fixo, porque se eles não são proporcionais à venda, eles nem seriam custos variáveis. Mas eles estão lá, registrados para nós, como gasto de marketing, de comunicação, de ação de venda e etc. Temos que cuidar com isso. Trade spend, quem trabalha com supermercado aqui, só para eu ver a quantidade aí, por favor, levante a mão. Poucos, mas vale. Tem que cuidar, gente, com um produto que você só vende ele quando empurra. O supermercado pede muita grana para trabalhar com ele. E uma parte dessa grana é para você ter melhor exposição, para você ir para o encarte, para você fazer um desconto, um rebaixe na prateleira, uma série de coisas, degustação e tal. Se o teu produto só vende quando tu faz esse gasto, ali está indo um buraco, está criando um problema para você. Desperdícios no balcão, daí eu fui do universo da grande, né, que está nos supermercados, agora para o universo das pequenas, que tem os seus business próprios, né, de fazer venda direto para o consumidor final. Desperdício de serviço, eu acho que machuca bastante, né, e não é incomum, tá? Por fim, a moral dessa história é o seguinte: beleza, Alexandre, você falou que o mercado está maduro, que eu preciso crescer para pelo menos manter minhas margens, então vamos crescer. Se você não tiver arrumado, crescer vai piorar teu problema. Ah, você vai aumentar, multiplicar o prejuízo ou a ineficiência e assim por diante. Alertas feitos, vamos falar um pouquinho sobre os drivers de competição. Deem uma olhada com atenção nisso aqui, e se alguém quiser eventualmente fazer uma interrupção, pode fazer porque aqui é interessante, tá? Levante a mão e me chama. Começo da cerveja artesanal. 2004, 2006, talvez 2008, fazer cerveja de verdade era a forma de competir, tá?
Acho que temos unanimidade por aqui, né? Próximo jeito de competir. Começamos a fazer 1 milhão de produtos diferentes. Primeiro aumentando os estilos, né? Até onde o BA, o BJCP dava conta, né? Aí quando ele não dava mais conta, aí a nossa criatividade foi na lua, né? Gente do céu, eu juro por Deus, eu adoro cerveja, eu bebo cerveja, eu sou sommelier, eu tô nessa história desde o século passado, que nem eu contei para vocês. Tem cerveja que eu não faço ideia do que é. É muita coisa para alguém que não está fabricando absorver. Não é a minha rotina, eu sou um consultor, eu sou gestor, apesar de toda essa história de cerveja que eu estou falando, mas eu não consigo acompanhar isso. Mas uma época foi suficiente para competir, porque quem lançava A ou B ganhava mídia, aparecia, tinha reportagem, ganhava espaço em concurso e por aí vai. A terceira fase deveria ser um despertar. Bom, a gente conquistou um negócio legal aqui, cutucamos a onça com a vara curta, né? Ambev, tá todo mundo meio bravo com a gente. Vamos fazer o serviço de casa bem feito agora e continuar essa história? Vamos organizar a empresa e ter uma empresa bem gerida? Um caixa, né? Onde eu olho o caixa com o olho, bem atento todo dia, onde eu tenha processos de gestão, etc., porque a porrada vai ser grande. Se eu incomodei o mercado vai vir de volta. Faz sentido eu imaginar que a próxima fase seria ter uma gestão de verdade, né? Não vou pedir para levantar a mão, que daí vão ficar tímidos, mas depois a gente conversa em outro lugar. Não sei se a maioria de vocês fez isso. Tá? A próxima fase, se você tivesse uma gestão bem feita, seria diversificar os canais. Por que eu boto isso depois? Vamos, antes de chegar no supermercado, que o supermercado é o óbvio, né? Sair do teu próprio estado já é difícil pra diabo. Todos os créditos presumidos que tem por aí, é logística, é ICMS-ST diferente, é negociar pauta com os outros estados, é um consumidor diferente no outro estado. Só você sair do estado já seria uma dificuldade. Fazer isso, às vezes, com parceria com novos distribuidores, né, com pessoas que vão vender teu produto no outro lugar, aumenta mais um pouquinho essa dificuldade. Se você for negociar com redes de supermercado que negociam de maneira profissional, vamos botar entre aspas isso, porque tem de tudo no mundo, né? Eu deveria ter a minha parte de gestão muito bem feita para encarar essa outra fase. Mas parece uma fase lógica também. Vocês não conseguem concordar comigo? Vou vender por outros canais. Aqueles suficientes para pagar o meu projeto. Eu não estou dizendo que todos aqui têm que ter o mesmo caminho. Cada um tem o seu projeto de empresa. Para chegar lá, muitas vezes você vai ter que diversificar os canais, mas teria que ter feito gestão antes. Hoje, senhores, a gente está chegando, a gente está sendo exigido, vou refazer a frase, senão o professor de português me mata. Está sendo nos exigido inovação de produto ampla. Está sendo nos exigido que a gente não faça só cerveja. Que a gente tenha cerveja sem álcool, cerveja low carb, que a gente tenha cerveja funcional, que a gente tenha kombucha, que a gente tenha... Está sendo nos exigido um monte de coisa. Mas quem que manda nesse negócio? Ninguém manda, é o consumidor, é aquele cara que a gente viu lá no começo que está pedindo isso. E é para quem a gente quer vender. Então eu preciso fazer inovação de produto de forma ampla agora, e eu garanto para vocês que uma boa parte, se não a maioria que está assistindo aqui a palestra, não fez a gestão efetiva ainda. Fica o grande super alerta. Eu acho que é aqui que mora talvez a virada de chave. Depois a gente vai falar em como resolver isso, etc. Mas aqui sim deveria ser
Caras, eu não posso mais tocar essa empresa sem pensar em gestão de uma maneira tão profissional quanto eu penso no meu produto. Tá? Evolução dos drivers. Agora, como que a gente lida com isso tudo? Eu chamo desse jeitinho aqui, ó. Os dois primeiros tópicos. Cerveja de verdade e a inovação de produto com foco, que são os nossos estilos, é a escolha do nosso mix básico, da nossa essência, daquilo que a gente nasceu para fazer e gosta de fazer, inclusive. Esse, hoje, é o básico bem feito, não é mais diferencial. De verdade, senhores. Posso dar depoimento meu, talvez vocês vão dizer, Alexandre, eu já ouvi isso também de uma outra pessoa, eu mesmo estou pensando assim, mas eu vou dar um depoimento. Contei um pouco da minha história, então acho que tem algum valor nesse depoimento. Eu tô com medo de gastar dinheiro com cerveja em determinados estabelecimentos. Porque nem o básico bem feito estão fazendo. Não é nada improvável você ir para lugares descoladinhos, e ó, estamos falando de alguém que é fanático por cerveja. Eu não sou o cara da geração Z. Tá? Eu estou segurando meu dinheiro porque não é incomum eu me sentir enganado não, mas decepcionado em bares especialistas de cerveja. Alguém está cometendo um erro muito sério. Pode ser a cervejaria, pode ser o bar, mas o produto é da cervejaria, então não precisamos entrar nessa roda sem fim. Né? Lembro quando eu trabalhava na Brahma, quem fazia asepsia de chopeira era quinzenal. Não, agora vai me falar a memória. No mínimo quinzenal. Tá? E na semana acho que o cara tinha que fazer a limpeza própria, a limpeza que ele fazia sozinho. O cara do bar. Tá? Não vou passar um questionário para vocês perguntando quantas vezes vocês fazem asepsia das chopeiras por mês, tá bom? Não vou. Mas fica a dica. A próxima fase eu gosto de chamar de fim do romantismo. Porque os dois primeiros drivers de competição, eles são gostosos, eles são nossa essência. Foi assim que a gente criou o mercado que está aqui hoje. De maneira nenhuma eu quero desmerecer isso, muito pelo contrário, eu quero que isso se mantenha. Mas para manter, agora a gente precisa perder um pouquinho do romantismo. A gente tem que fazer gestão, a gente tem que estar preparado para trabalhar nos canais que forem necessários para a nossa empresa e a gente tem que começar a pensar o nosso empreendimento como indústria de bebidas e não só como cervejaria. Tá? Aqui embaixo tem uma mensagem que eu gosto de passar para empreendedores de uma maneira geral, que é o seguinte: tem um númerozinho bem bobo da administração que chama margem de contribuição. Todo mundo fala de margem de contribuição de maneira inadvertida. Só fala, porque acha que é um dinheiro que sobra. Então, margem de contribuição para lá, margem de contribuição para cá. Por favor, isso aí não vai ser ensinado aqui na palestra. Até posso dar uma mão para vocês se vocês quiserem lá no stand, mas vão para casa. Quem não tiver certeza do que é margem de contribuição, descubra. Margem de contribuição tem que estar no bolso do empreendedor, porque ele faz conta até na hora que ele está negociando com o supermercado, se ele quiser, se ele tiver margem de contribuição na cabeça. Tá? Isso aí teria que ter permeado todo esse processo. Mas esse é só um tópicozinho dentro da gestão efetiva, então vamos adiante, né? Estou indo muito rápido, estou indo meio devagar, né, gente? O que é esse tal de básico bem feito? Eu simplifiquei, né, no slide anterior. O básico bem feito, né, uma tarefa assim, mole, né? O básico bem feito é isso, eu tenho um sensorial ótimo, é eu fazer esse sensorial chegar no consumidor final sempre, é o consumidor encontrar a cerveja aonde ele deseja encontrar essa cerveja, né? A questão da disponibilidade que a gente não pensa, e fazer tudo isso num preço que o cara possa pagar. Né? Ali dentro, né? Ou seja, do lado direito de vocês, já tem ali uns 3 tópicozinhos dentro de cada um desses balãozinhos.
E não é exaustivo, isso ali são só exemplos, e dentro desses tópicos a gente vai acabar abrindo isso numa árvore que às vezes não tem fim. Moral, o básico bem feito é desafiador. Tá? O básico bem feito, que nem eu fiz propaganda agora há pouco, nem é só fazer cerveja. É tudo isso aqui. Tá? Sobre a inovação de produto, aquele driver de inovação de produto com foco, que foi o nosso segundo driver de competição, eu acho que nesse momento talvez caiba um conselho. Vejam, desde que essa revolução começou até hoje, a participação das Pilsens e das Lagers claras não deve ter mudado muito. Hoje ainda é absoluta, é mais de 90% do mercado. E ao mesmo tempo, se eu pegar aquela média lá de quase 5 mil produtos, 45 mil produtos, né? Por 2 mil empresas, vai lá, dá uns 22 produtos por cervejaria. Fácil, que uma boa parte de vocês aqui tem muito mais do que 22, tá? Alguns têm menos. Mas a chamada de atenção é o seguinte, caras, eu vou crescer. O Alexandre está fazendo um discurso que mercado maduro diminui a margem e talvez para eu manter ela eu precise crescer, com atenção nas armadilhas, beleza. Mas será que eu preciso comprar tanque ou será que se eu tirar alguma coisa do meu mix que já não traz mais nada de bom para a minha marca ou para a minha margem, para o meu resultado, eu não consigo botar um novo produto ali dentro sem gastar 1 centavo em equipamento novo? É a primeira reflexão que a gente já pode fazer aqui. A Pilsen vai continuar a ser a dominante do mercado. Tá? Para sempre é muito tempo. Né? Mas não vai mudar nos próximos anos de jeito nenhum. Vocês com 20, 25, 30 cervejas, já pensou ter que fazer isso todo mês, ou quase todo mês, porque você quer ter todas em linha? Você tem que ter uma fábrica gigante. Uma fábrica gigante, daí é um custo fixo não adequado ao volume. Estava lá no tópico anterior. Daí tu não vai ter preço para competir nos novos canais que tu vai ter que abrir, para atender os novos clientes e assim por diante. Vira um ciclo vicioso. Tu não consegue mais sair dessa roda daí, tá? Então uma boa reflexão sobre mix vale nesse momento. Voltar naquela ideia lá dos produtos, né? Da minha variedade e ver se eu não tenho o que tirar. Isso aqui é um jeito simples, tá? 4 quadrantes, aquilo que me traz volume e margem fica, né? Aquilo que me traz volume e pouca margem eu fico atento, tento otimizar, né? Aquilo que não tem volume e é bom de margem, eu vou ver se eu consigo fazer esse mercado crescer, mas tem um negocinho ali que é horrível, pouco volume, pouca margem e talvez eu tenha que cortar fora. Eu entendo muito bem de construção de marca e daí faria uma ressalva. Tem coisa que precisa permanecer ali porque está construindo marca, tá? Mas aí é outra palestra, é outro debate. Aí vocês estão vendo ali os quadradinhos vermelhinhos de baixo, nós estamos passando por cada um daqueles drivers com um aprofundamento um pouquinho maior, tá? Então agora nós estamos na gestão efetiva. O mundo de gestão é enorme, tá? Ele gosta inclusive de estar sempre, tem um hype, né? Alguma sigla nova, algum jeito novo de fazer administração, de tocar projeto, etc. Essa sigla aqui, acho que ela é quase tão antiga quanto o Taylor, tá? É o PDCA. Esse é o Pilsen da administração, tá? Se você fizer isso aqui, mesmo sem entender nada de administração, não for o teu métier, já vai dar certo. Você vai planejar algo, vai executar conforme o plano, vai checar com frequência para saber para onde você está indo. E periodicamente você vai corrigir esse rumo com ações. Tá? Alexandre, mas isso aí é bonitinho no PDCA, então vamos traduzir o que a gente da Sudlager
acha como é o mínimo dessa administração? O que eu tenho que fazer ali no plano anual? Já até botei data ali, botei prazo agora. Esse vai acontecer uma vez por ano para não torrar a tua paciência. Posicionamento, viabilidade do negócio, vou definir os objetivos. Se eu definir os objetivos, eu vou poder tratar os canais, escolher os canais que eu acho adequados para atingir esses objetivos. Aí eu vou tomar então as decisões de CAPEX, de investimento. São necessárias para atingir esses objetivos através desses canais no posicionamento que eu me propus. Isso aqui é o mínimo de um planejamento anual. Vou executar, minha equipe tem que saber o que está executando, então tem que estar comunicado, as instruções têm que vir do gestor. Ninguém sabe o que fazer se não for dito. A empresa não é da equipe, a empresa é de vocês. Ah, eu quero equipe, funcionários que lidem com a empresa como se fossem dono. Frase linda, mas ele não é dono. Entendem isso? Donos são vocês. Então vocês têm que fazer a equipe entender o quão importante é isso. Tem que retribuir com a equipe, com o crescimento profissional, pessoal, financeiro da equipe, para daí ter uma parceria boa de construção. Aí ele vai defender você, porque você está defendendo ele. Tá? Gestão da rotina, né? Por exemplo, isso foi até tema do ano passado, quando a gente falou sobre comercial, sobre vendedores, etc. Vendedor abandonado não vende. Tá? Se tiver um, passa o telefone para mim, que daí a gente vai contratar ele também. Vendedor precisa ter acompanhamento, precisa estar de lado, no lado dele, todo dia. Tem um cara aqui que entende bem disso. Disciplina e uma série de sistemas de gestão que nos ajudam nessa fase da execução. Todo mês, eu tenho que executar os meus rituais de gestão. Eu tenho que fazer fechamento comercial, tenho que fazer fechamento financeiro, eu tenho que fazer fechamento de operações, eu tenho que ver como está o meu mês em relação às minhas metas. E se chegar no Sales and Operation, que é olhar para diante dentro desse mês, aí é o sonho, né? A cada 3 meses tomar ação. Revisão estratégica, daí parar e pensar mesmo, olhar para o plano, não para execução diária ou mensal, olhar para o plano e dizer, planejamos errado? Não, planejamos certo. Está dando certo? Mais ou menos. Então vamos corrigir? Vamos. Se eu planejei errado, eu altero o plano. O plano não é uma estátua, né? Eu quero construir esse plano. No mínimo isso aqui, gente, tá? De gestão efetiva, no mínimo. Diversificação de canais. Não tem um jeito fácil de escolher isso aqui. Vai depender de cada empresa, da competitividade, da eficiência. Cada canal vai te entregar algo diferente. E talvez algo que eu possa dizer para vocês aqui, para deixar o negócio um pouquinho mais pragmático e as negociações já de cara fluírem de um jeito diferente, é o seguinte: se você vai fazer parceria, vai contratar um distribuidor, é porque ele tem alguma coisa que você não tem. Parta desse princípio. Ah, mas ele vai ficar com uma parte do meu lucro e não está trabalhando direito. Você contratou ele. Se puder, descontrate então, se ele está fazendo um mau serviço. Mas veja, quando você foi atrás dele, é porque ele tinha algo que você não tinha. Ele tinha vendedor, ele tinha um armazém, ele tinha carro, ele fazia entrega, ele pegava alguma coisa de logística reversa que você precise, lavava a chopeira. Ué, se você não precisava dele, faz sozinho então. E assim é com qualquer personagem do canal, qualquer personagem. Todo mundo fala mal do supermercado. É só porque é uma briga de um cara grande contra nós pequenos. Mas ele tem alguma coisa que a gente não tem e a gente quer aquilo que ele pode oferecer. Estamos num mundo livre para negociar. Isso aqui a gente precisa passear, precisa dar atenção, olhando qualidades, defeitos, oportunidades, ameaças, para dizer quais desses canais são bons para nós. Tá? E vai lá, além da cerveja, aqui vem o Mater, que não vem a ver esse slide aqui. Onde é que está, Mater? Gente, a gente tem que fazer mais do que cerveja do BA, do BJCP. A gente tem que fazer
low ou zero álcool, a gente tem que fazer low carb, a gente tem que ter alguma cerveja funcional, a gente tem que ter kombucha, etc. Alexandre, tu falou que eu tenho que ter. É verdade, eu errei. Talvez tenha que ter. Cada um vai decidir isso. Mas não está na hora agora de ficar sentado esperando o consumidor dizer com todas as letras. A gente vai ter que testar um pouco. Tu vai ter que... Eu tenho vários clientes que têm cerveja sem álcool. E ainda é um debate. Qual o debate? Não estou entendendo como é esse consumo, cara. Todo mundo quer cerveja sem álcool, eu boto para vender e não vende. Aí tem uma festa lá que os caras acabam com os barris sem álcool. Não está claro ainda como é esse consumo. Por que o cara está tomando sem álcool? Por quanto tempo ele vai tomar sem álcool? Qual volume de sem álcool ele vai tomar? Isso não está óbvio. Cabe a nós agora, os espertão do mercado, testar. Não fomos nós que colocamos a cara para bater, montamos cervejaria, estamos ali trabalhando? Agora a gente vai ter que descobrir isso. E nós vamos ter que fazer o outro universo, gente. Vamos ter, não. Talvez vamos ter que fazer. Cada um vai tomar essa decisão sozinho, né? Não estou dizendo que todos têm que ter isso. Coquetéis? Chá, soda, suco, água. Abre a cabeça. Vocês têm uma indústria de bebidas. Ah, cervejaria? Sim. Mas ela é uma indústria de bebidas. Tá? Não fiquem presos. Tirem, puxa essa âncora, por favor. E tem outra coisa que está em vermelho que é para chamar a atenção. Tem cervejaria muito bem montada, tem equipe que já se esforçou muito para crescer e não consegue crescer o suficiente para pagar o tamanho da cervejaria que foi montada. Talvez vocês tenham algum exemplo. Teve gente que teve dinheiro do bolso, foi lá e montou uma cervejaria muito maior do que tinha condições de botar no mercado. E está assim até hoje. E o mercado ficou maduro. Não é qualquer um que consegue crescer volume agora. O que ele pode fazer? Terceirização. Vamos ocupar os tanques. Pode fazer uma joint venture operacional. Chique, né? Para parceria. Alguém que quer vir para o teu estado vender cerveja, né? Faz uma operação contigo, você vende essa cerveja para ele e vocês dividem os lucros no final. Isso, conceitualmente, chama joint venture de operação, beleza? Mas pode dar qualquer outro nome que vocês quiserem. Licenciamento de marca. Isso não chegou no nível ainda, no nosso nível, porque a gente não tem marca forte o suficiente para poder argumentar em licenciamento, né? Não, vou deixar você produzir a minha marca. Quanto tu me paga? Não estamos nesse nível ainda. Mas quem sabe daqui a pouco. Quem investir bastante em marca, talvez possa fazer isso e nem incomoda, nem esquenta a cabeça. Tá? Então não pense nem só em produtos, é tão amplo essa dica, esse novo driver de competição que eu estou falando, que ele chega a dizer o seguinte: vocês têm um ativo na mão. Esse ativo tem que gerar renda, tem que se pagar. Tá? E agora chegou o momento, e eu estou quase dando o meu tempo ali. Beleza. Eu pensei na palestra que o Alexandre deu, entendi que nós estamos num mercado maduro, eu vi que eu tenho capacidade de gestão para crescer, que eu não vou tropeçar nas minhas próprias pernas, eu vou crescer. Tomei essa decisão. Então aí vem uma primeira reflexãozinha. Quer dizer, acho que a primeira é assim, que nem eu falei agora há pouco, né? Tem gente que já nasceu com a fábrica grande e não é nem eu decidi crescer, é eu preciso crescer. E daí já fica com a fala anterior para esse tópico aqui. Eu adiantei a fala. Tá? E a primeira pergunta talvez que eu tenha que fazer depois é: eu tenho ociosidade ou não tenho ociosidade? Então aí vamos fazer aquelas reflexões lá. Se eu tenho ociosidade, eu posso melhorar a minha equipe comercial. Daí vocês baixem lá a palestra que eu fiz no ano passado sobre como construir uma equipe comercial e vão diversificar os canais, vão vender mais da própria marca, vão para outros estados. Vamos pensar, você tem ociosidade, tua fábrica tem que se pagar. Inovação de produto, não consigo mais vender cerveja. Então, vamos lá, gente, cabeça para funcionar. Hoje me ofereceram um chocolatinho que era
50% malte, 50%... esqueci. Mas tem metade de malte no chocolate. Comece a botar a cabeça para funcionar, para inventar algum líquido que use os tanques de inox que vocês já pagaram. Acho que essa é a moral desse tópico. Industrialização e parcerias, né? Isso eu acabei de falar. Então vocês podem montar uma estrutura dentro de casa para ofertar serviço. A mesma coisa, né, Alexandre? Não é a mesma coisa. Vão ter que fazer uma análise de custo diferente da ficha técnica da cerveja. Vocês vão ter que ver quanto que é o serviço da tua empresa. Quanto que você vai depreciar ou ratear dos ativos dela para prestar a fabricação de 1 litro de alguma coisa, seja cerveja ou outra coisa. Mas você pode simplesmente se preparar para estar pronto quando alguém te procurar ou até começar a ofertar essa terceirização. E tem muita empresa fazendo isso hoje, tá, gente? Ainda hoje de maneira um pouco incipiente, meio atrapalhado, dá para melhorar muito essa oferta de serviço. E parcerias, daí tem o caso da Joint Venture, licenciamento que eu falei para vocês. Tá? Se eu não tenho ociosidade, a primeira alternativa é, vou ampliar a fábrica. Tá? 14,75 a Selic, né? Quase 6 mil empresas ano passado entraram em recuperação judicial, tem 8 milhões de empresas negativadas. Muita calma nessa hora de fazer dívida, hein? O mercado não está crescendo, o mercado está estável, e se você precisa crescer, você tem que ter um diferencial para isso, e talvez não seja através de ampliação. Talvez seja no espelho daquilo que eu acabei de falar. Por exemplo, vamos falar agora do período antes de reforma tributária implantada. Vocês já tiveram provavelmente a experiência de vender para um outro estado. Um outro estado, vou dar um exemplo aqui, o Paraná. Vou falar um exemplo diferente. Vamos supor que eu estou em Santa Catarina ou estou em São Paulo e eu quero vender no Paraná. Praticamente tira essa possibilidade da mesa. Vai ter jeito? Vai. Né? A gente encontra. Mas tem que estar bom na história daí. Por quê? As empresas do Paraná aqui têm crédito presumido agressivo. Né? O ICMS original acho que nem paga com crédito, o ICMS ST vai ficar na casa dos 14%, mais 2% de fundo de combate à pobreza. Uma empresa que vem de fora paga 29% no ST, mais o original ainda. Então, de largada, quem vem de Santa Catarina e de São Paulo vai pensar assim, eu vou expandir para outro estado? Não faz sentido. Mas eu posso fazer uma joint venture operacional com uma empresa paranaense. Eu posso produzir a minha marca aqui e divido o lucro com essa empresa paranaense. Show de bola! E o meu produto no estado do Paraná vai ter o crédito presumido. Dá para criar alternativas para superar essas dificuldades no Brasil. Tá? E se eu não tenho ociosidade na minha fábrica e uma opção é crescer, talvez co-manufacturing, né, contratar a produção dentro do próprio estado, uma joint venture para contratar a produção ou fazer uma parceria de produção num estado onde você tem desvantagens de crédito presumido, nem falei da logística, né? Só o fato de chegar lá já tira a tua competitividade. E se você construiu marca, né, gente, em algum momento talvez você seja desejado, inclusive, para ofertar a tua marca como um licenciamento. Tá? Não é difícil, só não é impossível. Sem ego no inox, por favor, né? Só vou crescer construindo fábrica. E se for, além das ressalvas que eu já fiz, hoje, para o bem ou para o mal, tem muito equipamento usado no mercado. Tem as suas qualidades e os seus defeitos. Eu não sou o cara técnico para convencer vocês a sair de um zero e ir para um usado ou vice-versa, tá? Mas está na mesa. O mercado está aí aberto, os WhatsApps de vocês devem estar cheios de oferta aí todo dia. Tá? Agora, muita atenção em adquirir novas dívidas nessa fase. O mercado está maduro, o dinheiro está caro e o consumidor está mudando.
Última mensagem de hoje é uma série de perguntas para quem sabe vocês tomarem alguma decisão hoje quando estiverem saindo aqui da palestra. Eu já faço o básico bem feito? Vocês lembram o que é o básico bem feito? Produto e aquela inovação de produto com foco, né? Ou seja, ter um mix adequado. Eu já faço o básico bem feito? Não faço? Então, por favor, né? Lição de casa número 0. Essa que já devia ter sido feita uma década atrás, na verdade. Ah, eu faço o básico bem feito? Beleza, eu já estou sem romantismo agora? Eu sou bom em gestão? Eu estou olhando a minha empresa como um ativo que precisa remunerar o dono dessa empresa, que sou eu? Eu estou tendo essa relação com esse business? Ah, não estou? Então eu vou ter que aprender a fazer gestão antes de mais nada. Vão lá falar com a gente no stand lá depois que a gente ajuda. Ah, eu estou fazendo gestão bem feita? Beleza, aí vem uma pergunta. Eu quero ou preciso crescer? Veja, eu falei que não é obrigação. Todo negócio pode ter um tamanho ideal. E se eu não quero crescer, beleza, meu trabalho é manter a competitividade que eu conquistei. Eu quero crescer. E daí vem a perguntinha, tenho ociosidade ou não? Se eu não tenho ociosidade, antes eu vou ter que resolver esse problema. Ou com aço, ou com manufacturing, joint venture, licenciamento. Aí eu tenho que resolver esse problema para ter espaço produtivo. Depois, aí eu caio na mesma caixinha de quem tem ociosidade. Eu vou diversificar canais, vou fazer inovação de produto ampla, vou eventualmente, até se a minha ociosidade for própria, né, fazer terceirização, fazer parceria. E daí o ciclo está pronto, né? Porque feito isso, eu volto em algum momento, ou no mínimo a cada ano, quando eu estiver fazendo o plan lá do PDCA, e vou perguntar para mim mesmo de novo, eu quero crescer? Preciso crescer? E daí essa roda vai girar. A mensagem, senhoras e senhores, não vamos crescer por crescer. Façam essa arvorezinha e vão vendo em que estágio vocês estão, tá? Eu fico tentado a pedir para vocês levantar a mão, mas eu não vou fazer isso. Depois a gente conversa pessoalmente. Gente, só para concluir a história, nosso mercado mudou, o consumidor mudou, a gente fez um trabalho fantástico até hoje. Eu acho que estarmos aqui nesse tamanho de evento que acontece ano após ano é um exemplo, é uma prova disso, de que o nosso trabalho foi muito bem feito, mas o que funcionava não vai mais funcionar daqui para frente. Então eu vou ter que ter excelência administrativa, eu vou ter que empurrar esses drivers competitivos para frente, eu vou ter que evoluir neles. E eles não são um fim, tá? Aquele último driver competitivo lá, que é a inovação ampla de produto, ele é uma maneira que está sendo colocada em prática agora de a gente continuar fazendo o nosso mercado crescer. Se não for ele, daqui a pouco alguém vai inventar uma outra. Talvez seja uma inovação tecnológica. Não estou querendo ser cabeça fechada, tá? Mas a gente vai ter que continuar evoluindo no jeito de competir. Planejar o crescimento. Por favor, não cresçam por crescer. Planejem esse crescimento. Lembre daquela fala minha do simples versus lucro real, lucro presumido. Só esse salto já merece uma boa atenção, tá? E botem na cabeça que o que vocês têm hoje, galpão, tanque, cozinha, carro, chopeira, barril, isso é um ativo. Vocês botaram dinheiro ali. É como botar dinheiro num banco, num investimento. Tem que trazer o retorno. Encarem isso ali como uma geração de renda, uma geração de remuneração. Tá? Isso tem que mudar na cabeça de muitos de nós para a gente fazer o nosso mercado mais forte. E a gente poder voltar e continuar o ciclo de produto fantástico e continuar surpreendendo o mercado. Senhores, fico por aqui. Obrigado. Eu vou abrir para perguntas. Como você vê aquela máxima, ou essa questão do consumo local? Você que tem contato com outras cervejarias, vê o que está acontecendo. Isso ainda é uma tendência? Isso vai mudar? Essa briga das grandes? Como é que a grande fica numa situação dessa? E como é que as pequenininhas
vão brigar no meio disso. Como é que é o teu nome? Carlos. Carlos, vocês ouviram a pergunta, né? Deixa eu fazer uma costura com o que o Carlos falou, porque o Beba Local, para mim, é um slogan fantástico. Ele é caloroso, envolvente, etc. Assim como a gente tinha aquele slogan do Beba Menos, Beba Melhor. Lembra desse? Ele era nosso, tá? Nosso, que eu digo, do segmento. Beba Menos, Beba Melhor era da cerveja artesanal. Quem pegou a desgraça desse slogan? Quando você fala beba menos, beba melhor agora, vocês não pensam em Heineken? Ou em algum outro produto que vai chegar daqui a pouco? A gente deixou tirar da nossa mão esse slogan, gente. Agora, costurando com o Beba Local, eu acho que vale muito. Principalmente se o tamanho do teu negócio for adequado para o local. Se for, é a baita da mensagem que você tem que ter. Ele vai criar adeptos que eles não vão ser roubados de ti de um dia para a noite. Só que a moral da história é o seguinte, poucas das cervejas que estão aqui, das cervejarias, conseguem viver só do local. Então pode ser uma mensagem, talvez deva para alguns, ele talvez não sustente o tamanho de um ativo às vezes. E daí você vai ter que ampliar, vai ter que procurar outros canais e assim por diante. Conflito com as grandes. Se a gente parar para refletir que a gente não está sendo competente o suficiente para vender o nosso chopp em casa, barril e etc., ao mesmo preço que a Brahma vende o barril dela em casa, a gente sempre teve com eles no nosso cangote, vai continuar e talvez tenha espaço até para a gente incomodar mais ainda. Porque... me corrija aí se eu estiver muito errado, mas eu acho que a Brahma, quando atende em casa, ainda é 16, 18 reais o litro, não é? Até mais caro. E quem for aqui vendendo uma Pilsen para uma festa, para uma casa, um evento, vai vender o quê? A 12, 14? Isso se não tiver em outros lugares, com mais agressividade ainda, tiver que vendendo abaixo de 10 pila. E a Brahma está lá, nadando, passeando a 18 pila. Chega a ser surreal. Tá? Ou seja, mas isso não é ela que está fazendo algo errado, somos nós. Tá? E eu acho que tem muito a ver, às vezes, com desvirtuar algumas comunicações. Como a gente não é um só, né, que nem a Brahma é um só, a Heineken é um só, etc., nós somos muitos pequenos. Quando você pega alguém fazendo algo errado, né, ao teu redor, vai respingar em você. E é por isso que a gente acabou perdendo o slogan Beba Menos, Beba Melhor, porque o slogan Beba Menos, Beba Melhor, ele é perfeito para essa nova geração. Ele era tudo que a gente precisava, que tivesse vivo hoje, para a gente convidar a nova geração a conhecer nossos produtos. Mas hoje ele já foi sequestrado pela grande indústria que fez o comunicado da cerveja zero álcool. Não sei se fui no caminho, te ajudei? Boa tarde. Primeiro eu queria te parabenizar e agradecer pela excelente palestra, pelo conteúdo. Acho que eu vou entrar um pouquinho numa seara que você comentou que seria assunto para um outro momento, né? Mas queria te fazer duas perguntas, na verdade. A primeira sobre o desafio enquanto marca nesse novo cenário, né? As marcas, enfim, que você enxerga que é o caminho que as marcas precisam trilhar para conquistar esse espaço nesse cenário mais maduro e mais competitivo. E falando disso, né, quando a gente pensa em diversificação de mix em várias frentes, em produtos diferentes, RTD, kombucha, enfim, tudo convivendo com cerveja, como que você enxerga essa construção no nível de marca, né? A mesma marca amparando todo mundo, marcas diferentes coexistindo, e acaba, para o micro, se torna um super desafio, né, que é conseguir fazer esses pratinhos todos se equilibrarem ali, né? Exatamente. Na verdade, esse comentário, né, que tu fez o micro tem dificuldade em fazer marketing de muitas coisas diferentes, né? Isso aí até as outras vezes que eu já vim falar, eu falo em outros lugares, eu peço para os caras concentrar, porque a gente não tem muito dinheiro. Daí se a gente erra na comunicação, o dinheiro se esvai ainda, né? Então vamos aos pedaços. Primeiro, marca, eu acho que ela é extremamente relevante aqui, tá? Não ótimo se você chegar para licenciamento um dia. Tá? Ela ser valiosa a ponto de você ser procurado para dizer, não, eu vou produzir a tua cerveja aqui em Manaus, te pago 5%, 10% de royalties. Pô, né? Você vai lá e vira o supervisor da tua marca. Seria bom. Mas tem um degrau anterior que é
é quase como obrigatório. Nós não somos primeiro preço. Tá? Isso aí esquece. A gente não tem tamanho, nosso produto não é esse, nós não somos. E nós somos bens de consumo não duráveis. Então, bem de consumo não durável, eu estou falando conceitualmente agora, bem de consumo não durável, que não é primeiro preço, precisa de marca. Né? Ele precisa de marca. E daí, amarrando com o Beba Local, ou com o Beba Menos, né, Beba Melhor, ou com outros slogans, outras construções, às vezes até de turismo, de história, ou simplesmente de balada, de alegria, ou sei lá, de esporte, por que não? Eu preciso construir a marca, porque ela me protege das chuvas fortes, de alguma tempestade. O consumidor pensa 2 vezes em desistir de mim, porque eu tenho marca. Tá? Caso contrário, eu sou levado de uma hora para outra. Eu deixo de ser comprado fácil. O comprador do supermercado me descarta sem pensar 2 vezes. Se eu tenho marca, mesmo se eu estiver batalhando para ter giro, coisa que às vezes eu não alcancei no supermercado ainda, se eu tiver marca, ele deixa, ele tem mais paciência. Tá? Então, sim, eu acho que é inquestionável a necessidade de ter marca no nosso mercado. Como construir? Aí não tem receita. Aí eu acho que cada tamanho de empreendimento, cada proposta vai ter um caminho diferente. E sobre a diversificação, né, sobre procurar inovar de maneira ampla, acho que foi perfeito você ter colocado, porque é quase como um alerta. Você tem que diversificar, você tem que trazer inovação, mas algo que construa a tua marca, que ela se adeque naquilo que tu está comunicando no geral. Senão tu vai levar 2 mensagens, pode ser, mas aí tu tem que pensar 2 mensagens, vai ter que ter mais dinheiro para comunicação e etc. Mas o ideal para a gente que é pequeno é atrelar no mesmo guarda-chuva a mesma mensagem. É assim que eu penso, eu acho que é um caminho mais razoável. Tá? Opa, me ouvindo? Bom, primeiro, eu queria agradecer de novo o conteúdo da palestra. Acho que a gente fala muito pouco de gestão aqui, que é o que mais quebra a empresa do que a qualidade do produto. Né? Meu nome é Lucas, eu tenho uma consultoria de pequenas empresas na minha região, né, que eu saí agora de um mercado de 12 anos de cervejaria. E né, agora, antes da sua palestra, a gente teve a palestra também da Aline, que está mostrando que nós vamos ter muito mais controles em questão, né, do Ministério da Agricultura, né? Você vê que existe muito mais, entre aspas, né, planilha para preencher, controles para mexer, e também tem o ponto da gestão hoje, que também se torna cada vez um desafio maior nesse cenário maduro, né, nós estamos chegando no mercado. Então a minha dúvida fica o seguinte, para o pequeno, né, queria que você refletisse um pouco sobre a questão do capital humano que a gente tem, porque a gente não tem muita gente, né, não dá para sair contratando, não pode aumentar custo fixo. E o uso da tecnologia em cima disso, porque hoje está sendo substituído muito, né? Todas as pessoas que a gente treina, que a gente acompanha, que bota para funcionar o que a gente tem para a cervejaria, né? Não vale só para a cervejaria, óbvio, para outros tipos de pequenas empresas também. Mas como que a gente consegue calibrar isso, né? Como refletir essa parte de pessoas, tecnologia entrando, né? Da experiência que você tem. bem legal, cara. Na verdade, eu acho que esse é uma dificuldade da maioria de quem está aqui, tá? Quando a gente chega para prestar alguma assessoria, alguma consultoria, é o que a gente enxerga. E veja, a gente tem o nosso normal seria um contrato de 12 meses, né? De prestar uma consultoria, ensinar as pessoas, elas tocarem a vida, né? Não é incomum a gente renovar isso para mais 12 ou até por mais 12 depois, tá? Por quê? É exatamente o tópico que tu tocou. A gente tem dificuldade de achar uma pessoa boa de cada área, né, financeiro, marketing ou comercial, que não são as mesmas pessoas. Aí um cara bom de faturamento, logística, rota, sei lá o que a gente quiser dizer. É muito caro para você ter uma pessoa boa em cada uma dessas posições, tá? Então, como é que eu vou tentar falar isso sem querer ser propagandista, tá? Um jeito é sim, né, procurar o nosso colega, falar com a Sudlager
E a gente, por trabalhar com vários de vocês, consegue por um custo menor comparado com o custo de um de cada área, atender super bem essas deficiências. Esse é um caminho. Outro caminho é você diminuir o tamanho da empresa até o ponto, diminuir não, né? Não crescer o tamanho da empresa, ficar pequeno, até o ponto que você tem algumas sementes ali que mostrem potencial para cada área. Porque você poderia logo apostar no crescimento e dizer, vou contratar no mercado o cara bom do comercial, vou contratar no mercado o cara bom do financeiro, do marketing. Mas aí é mais um investimento que você vai ter que ter, porque até crescer e poder pagar esse novo custo fixo, vai uma estrada. Tá? Então, eu não sei se tem uma solução muito simples para essa questão de equipe, tá? Mas existem alguns caminhos. Sobre tecnologia, aí, gente, essa eu acho, não é que é mais fácil, porque a oferta está gigantesca. Então, tem muita coisa para você se confundir. Mas bem focadinho, tu já consegue, com custos bastante acessíveis, ter ajudas fenomenais. Tá? Se vocês derem uma passeadinha aqui nesse corredor, vocês vão ver alguns sistemas que podem ajudar vocês, um sistema só, pode ajudar no comercial, abastecer o funil de vendas com novos potenciais, fazer rota de entrega e todo o resto que vocês imaginam, que é gerenciar a produção, emitir nota fiscal e diabo 4. Então, eu acho que nesse aspecto, se você escolher bem, você consegue baita ajuda. E talvez vou deixar uma mensagem sobre inteligência artificial, tá? Que agora todo mundo está aprendendo sobre esse negócio, né? A gente não sabe até onde ela vai solucionar, nos ajudar ou não, ou seja, o quão complexo ela vai poder ser dentro das nossas rotinas. Mas não tirem da cabeça uma coisa, tudo me leva a crer que eu tenho que ter a linha de raciocínio que não sou eu ajudando a inteligência artificial a fazer um trabalho, é a inteligência artificial me ajudando a fazer um trabalho. Se vocês não se enganarem nessas mensagens, ou seja, usar ela para ajudar você a finalizar um trabalho, você vai finalizar o trabalho, você vai conduzir o processo e ela está te ajudando, aí tu vai ganhar uma produtividade animal e o trabalho vai ficar fantástico. Se você for meio preguiçoso e vai achar que com algumas pitadas a IA vai fazer um trabalho para você, aí eu acho que nós temos uma porta aberta para algumas confusões pela frente. Espero ter ajudado. Mais uma pergunta, gente, daí nós vamos para a parte da cerveja, que todo mundo vai ficar ansioso, com certeza. Encerramos? Mater, obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado e nos vemos.